Olá, olha eu aqui de novo. No último vídeo eu falei sobre as 3 revelações. Hoje eu vou falar um pouquinho mais e nós vamos entrar, propriamente dito, no nosso evangelho, do qual eu particularmente gosto muito, o Cristo Consolador. As 3 revelações. Revelações divinas, nós podemos dizer sobre Moisés. O que ele nos trouxe? Deus. Jesus e Kardec nos trouxe os Espíritos. Falou para nós muitas coisas sobre o Espírito, esse nosso amado Jesus. Vamos entrar falando um pouquinho sobre a revelação entre os cristãos. O que ela quer dizer? É uma ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes envolvem. Isso é uma revelação divina e nós podemos estar falando isso, que é entre os cristãos, e o nosso dicionário Aurélio também fala isso. Revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. Kardec, na Gênese, nós podemos encontrar esse texto. Passando adiante, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que os homens não podem descobrir por meio da inteligência, nem com o apoio e o auxílio dos sentidos. Neste caso, a revelação é sempre feita aos homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-lo aos homens. Kardec, também na Gênese. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. Jesus, o Evangelho, a revelação insuperável do amor. Jesus nos falou bastante sobre o amor. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata bastante das leis morais, nós vamos encontrar sempre ele nos alertando para que nos amemos. O Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Essa religião da qual, ou essa doutrina, como queiram estar tratando, da qual nós estamos conversando. O Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Que verdade que é essa? Conheça-te a ti mesmo, e nós vamos estar encontrando bastante isso no Evangelho. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Sem Moisés, a doutrina cristã, ela não teria as raízes profundas que ela tem hoje, porque Moisés nos trouxe essa vontade de buscarmos esse Deus único, e dessa maneira a gente conseguiu termos essas raízes profundas que nós temos na alma hoje, sobre o amor, sobre essa necessidade de buscarmos Jesus através da nossa fé. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. O Cristo acrescentou a revelação.
Jesus veio acrescentar esta revelação de que maneira? Fazendo com que o homem despertasse a sua consciência para si mesmo, se olhasse um pouco mais com amor e com coragem, fazendo despertar nele a alegria de buscar as verdades eternas. E revelou um Deus clemente, soberanamente bom, justo, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Vejam bem que dessa maneira, ao Jesus nos mostrar na obra segundo o Espiritismo que vale a pena amar, que vale a pena seguir as pegadas do Mestre. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Podemos fazer uma reflexão nesse instante sobre essas palavras. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo confirma todas as verdades do Cristo e nos ensina a nos amarmos, a nos respeitarmos. Nisso está como será a minha vida após a morte, como que é a minha vida, o meu cotidiano de hoje. Quais são as recompensas que eu tenho agora e as recompensas que terei depois? No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. E assim a gente observa que no centro de todas das três revelações está Jesus. Qualquer lado que a gente vire, para frente, para trás, está nosso Jesus. E que com amor a lei manifestou-se na terra, no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Esse trecho a gente encontra no Consolador, que é um livro de Emmanuel. Vamos repetir para que a gente possa entender o que ele quis nos dizer isso. E que, com o amor, com que amor, a lei se manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Vocês podem encontrar o nosso Cristo Consolador neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, do qual no início eu disse para vocês que eu gosto bastante. O Evangelho. Aqui vocês vão encontrar a consolação para suas dores, para suas tristezas, para os seus medos, para suas angústias, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz, muito amor no coração de vocês.